vamos ver, pessoal. Deixa eu virar para frente, prestar atenção aqui. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre cultura. Você sabe o que é cultura? Sei. O que é cultura? Cultura eu sei. Só o nome. E o que significa esse nome? Você sabe não? Cultura é tudo aquilo que é produzido pelo ser humano, desde coisas materiais, que é a cultura material, até coisas imateriais, como ideias, símbolos, né? Todo o arcabouço teórico, artístico que o ser humano desenvolve. Então, cultura é tudo aquilo que é produzido pelo ser humano. E segundo Raymond Williams, um grande estudioso da cultura, a cultura é comum. Comum por quê? Porque é algo que é produzido por todas as sociedades, por todos os grupos humanos. E a cultura, ao mesmo tempo, ela muda ao longo do tempo. Então a cultura é algo produzido pelos seres humanos no tempo e no espaço. Por isso ela varia de lugar para lugar e de tempos em tempos. E a cultura também, ela determina e influencia as nossas estruturas de sentimento. Ou seja, aquilo que nós sentimos, os nossos sentimentos, eles são culturais. Por exemplo, o sentimento de amor, ele não é o mesmo ao longo do tempo. Nós tivemos diferentes concepções de amor ao longo do tempo. O amor mudou. O amor que nós vivenciamos hoje está muito influenciado pelo sistema econômico que nós vivemos, que é o capitalismo. Então, muitas das vezes, nós vivenciamos o amor como uma mercadoria. Nós vivenciamos o amor como o sistema capitalista trata as coisas como descartáveis. Se voltarmos para a Idade Média, nós perceberemos que o amor naquela época era diferente dessa. Assim como o amor antigo, dependendo da cultura também do tempo e do espaço. Em alguns lugares não existia esse conceito de amor exclusivo. O amor entre um homem e uma mulher. Entre os gregos, por exemplo, é possível, plenamente possível, o amor entre homens e entre mulheres. Homens por homens e mulheres por mulheres. Essas configurações elas vão mudando à medida que o tempo passa. Para algumas culturas, por exemplo, como a cultura árabe, islâmica, lá o homem pode ter várias mulheres, então o amor ali não é exclusivo. O homem pode amar várias mulheres e ter o seu século de mulheres. Assim como tem uma outra cultura na Ásia, que é a mulher que pode ter vários maridos. Ali o amor é diferente também. A mulher ama vários homens. E assim são as configurações, as estruturas de sentimento, elas são influenciadas pelo tempo, pelo espaço e pela cultura na qual nós vivemos. Na década de 1840, o Karl Marx argumentou que a economia determina as ideias e a cultura da sociedade. As ideias e a cultura seria a superestrutura do prédio social. A base da sociedade é a economia, ou seja, a forma como essa sociedade produz e reproduz as suas riquezas. Isso acaba determinando a forma como a gente pensa e a própria cultura material e imaterial dessa sociedade. Na década de 1920, o marxista italiano Antonio Gramsci ele criticou o determinismo econômico de Marx. Ele vai criticar e dizer o seguinte: não é só a economia que determina e influencia a cultura, a superestrutura social. A superestrutura, as ideias, a cultura pode ser mudada ou pode transformar também a economia. Inclusive, ele vai defender a possibilidade de que intelectuais orgânicos pudessem, através da sua atuação no campo do pensamento, das ideias, mudar a forma das pessoas pensarem e assim mudar também a forma das pessoas produzirem riqueza, ou seja, mudar a economia e assim atingir a hegemonia no pensamento, na cultura de uma sociedade. Vai defender o Gramsci. Em 1958, um acadêmico galês, do país de Gales, o Raymond Williams, que é o nós estamos falando, ele discutiu o conceito de estrutura do sentimento na sua obra Cultura e Sociedade. Ele vai mostrar como os nossos sentimentos eles são muito influenciados pela cultura na qual nós vivemos. Alguns sentimentos que a gente experimenta aqui, na nossa cultura, por exemplo, brasileira, são diferentes sentimentos que as pessoas vivenciam na Inglaterra, na Europa. O brasileiro ele é conhecido por ser um povo mais caloroso, mais receptivo, de gostar muito de contato físico. Os europeus, grande parte deles, não gostam muito disso, eles são mais frios e distantes. Então a forma deles sentirem e manifestarem os seus sentimentos é diferente
da nossa, né? Então, a gente estabelece a cultura como centro de um entendimento das redes sociais, não as redes sociais dessas de hoje, mas as redes sociais de relacionamento. Apesar de que hoje também a cultura da internet, as redes sociais da internet, acabam influenciando na forma como nós sentimos e vivenciamos a nossa vida. Então, muito que nós pensamos e fazemos hoje é influenciado pelo que a gente vê na internet, nas redes sociais. As redes sociais hoje que estão se tornando cada vez mais virtuais e cada vez menos reais. Quando ele trabalhava aqui, ele trabalhava ali no contexto da década de 50, não existiam essas redes sociais virtuais da internet. As redes sociais às quais ele se referiam eram as redes sociais da vida real. Então já houve mudança. Olha só como é que a cultura vai sendo moldada, os nossos sentimentos, a nossa forma de pensar, de si, de agir, vai sendo transformada aí pela cultura. A cultura que mudou, a cultura que é um processo dinâmico, um processo de luta e negociação entre vários grupos sociais numa determinada sociedade, vai dizer o Raymond Williams. Então, em 1964, o sociólogo e teórico social britânico Richard Hogarth ele fundou o Centro de Estudos Culturais Contemporâneos em Birmingham, na Inglaterra. Ele foi substituído pelo diretor por Stuart Hall em 68. Em 1975, nós temos o Jean Baudrillard. O Jean Baudrillard que vai falar sobre essa cultura de simulacros que nós vivemos. Nós estamos vivendo cada vez menos no mundo real e cada vez mais na simulação desse mundo. Essa simulação que ganhou a sua expoência máxima com as redes sociais, com a internet. Hoje a gente vive cada vez mais nessa caverna, nessa simulação, nesse simulacro que é a internet, porque no mundo real, porque na vida real. E ele indica que o foco de Marx na economia, como força motora da mudança, é limitada. A economia é o motor da sociedade, mas, segundo Jean Baudrillard, não algo que determina todos os aspectos da sociedade. A economia também é influenciada pelo que Marx chamava de superestrutura, que são as ideias, a cultura, as instituições sociais. Ele vai falar sobre a forma da cultura, a cultura que é a forma, ou seja, é a alma de uma sociedade, tudo aquilo que uma sociedade produziu. Como eu disse, de forma material e imaterial. É um processo social, um processo de luta e de negociação entre grupos de uma determinada sociedade. Ele é um defensor do materialismo cultural, ou seja, a cultura ela é produzida através das condições materiais. Nossa forma de ser, de pensar e de agir, ela é determinada por condições materiais, geralmente condições econômicas. A economia, nós vemos no sistema capitalista, acaba influenciando quase que por completo todos os aspectos da sociedade. Ele vai trabalhar o conceito de cultura popular, que é uma cultura produzida pelo povo, é diferente da cultura de elite, ou cultura erudita, que é uma cultura mais sofisticada, que é alimentada por grupos socialmente mais abastados economicamente. A cultura popular é aquela que nasce no seio do coração do povo, nas comunidades onde as pessoas reais vivem. Né? Então, essa diferenciação entre cultura popular, que é a cultura do povo, cultura erudita de elite. Ele vai falar do papel dos meios de comunicação, como ele molda os meios de comunicação à cultura. A cultura era muito influenciada pelos meios de comunicação. Os meios de comunicação, que outrora, era um privilégio, o monopólio ou oligopólio de alguns grupos, como a Globo, por exemplo, né, Bandeirantes, SBT, no nosso país. Os meios de comunicação de massa. Hoje, a internet meio que democratizou esse processo de propagação das informações e de propagação de ideias também. Hoje a gente vê Instagram e YouTube como meios de comunicação aí, o TikTok também, como moldadores da sociedade. Então influencia muito como as pessoas pensam e sentem, muito mais do que o mundo real. As pessoas são influenciadas muito mais pelo que vê no YouTube, pelo que vê no TikTok, pelo que vê no Instagram, porque por pessoas do mundo real. São os influencers, né? Ele vai falar, na verdade, sobre o papel dos meios de comunicação. Naquela época ainda eram poucos os grupos de comunicação que controlavam os meios de comunicação. Hoje, isso meio que democratizou e gerou uma torre de Babel. Ou seja, ninguém fala a mesma língua, ninguém se entende, nós vemos na internet aí, a galera brigando constantemente, se opondo ali por conta de política, por questões culturais, por questões ideológicas. Então a cultura para ele é a forma, é a alma da sociedade, e a cultura ela é histórica, ela é mudada e transformada ao longo do tempo. E é geográfica também, ela muda de
lugar para lugar. Então esse é o conceito de cultura aí, segundo Raymond Williams. Compreenderam? Dúvida? Tranquilo? Está favorável? Então por hoje é isso aí, galera.